Olá, pessoal. Nós estamos aqui na aula 3 desse curso. Esse curso é um curso básico de economia para que você possa entender os aspectos econômicos, concatenar as ideias, os conceitos com a atividade econômica, como é que funciona a economia, propriamente dita. Então, a gente está na aula 3. A primeira aula, a gente viu alguns conceitos econômicos, o que era ciência econômica, o que era agente econômico, quais eram os agentes, o que era o bem econômico, como que funciona o modelo econômico, a interação entre os agentes para produzir, armazenar, distribuir e vender bens econômicos, comprar bens econômicos e regular o mercado onde esses bens são transacionados. Tudo isso a gente viu na primeira aula. A segunda aula a gente apresentou o modelo, primeiro modelo, né, o mais simples modelo econômico, que é o modelo do fluxo circular de renda, insumo e produtos numa economia fechada, sem governo. A gente viu na segunda aula, viu também as estruturas de mercado. E agora a gente vai iniciar nossa terceira aula. Deixa eu compartilhar aqui nossa apresentação. Então aí nós temos a apresentação é essa, a gente vai começar a falar sobre demanda, então, né? A demanda existe uma relação, né, inversa entre o preço do bem e as quantidades consumidas desse bem econômico. Lembra o que é o bem econômico, né? Ele reúne duas características. Ele é escasso e tem utilidade. Então, escassez e utilidade transforma o bem livre em bem econômico. Se você tem essas características simultâneas. Então, esse bem ele é transacionado em mercado. E aí ele tem um preço onde ele vai ser vendido. Do lado da demanda, que é o consumo, demanda, consumo, procura, tudo a mesma, são palavras sinônimas, né? Então, quando você fala demanda, você está analisando a demanda de um bem, a procura de um bem, o consumo de um bem, você está avaliando como é que os consumidores se comportam com relação ao preço desse bem. Esse é um modelo econômico, é a demanda de Hicks, né? Você vai analisar o consumo em função do preço, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, existe uma relação inversa entre o preço do próprio bem e as quantidades consumidas desse bem. O que isso significa? A relação inversa significa o seguinte: à medida que o preço aumenta, o consumo diminui. Então, à medida que o preço de um bem aumenta, o consumo desse bem diminui. À medida que o preço cai, à medida que o preço diminui, o consumo desse bem aumenta. Então, existe uma relação inversa entre a quantidade consumida de um bem e o preço do próprio bem. Então, na demanda, existe um preço máximo. Né? Quando você analisa a demanda, existe um preço máximo. Esse preço máximo, que é conhecido também como preço de reserva ou preço proibitivo, é o preço mais alto que o consumidor está disposto a pagar por esse bem. Então, quando eu falo em preço máximo de demanda, é o maior preço que os consumidores estão dispostos a pagar por esse bem. Ele é conhecido também como preço de reserva ou preço proibitivo. Então, a equação que eu falei, a função de demanda, a quantidade demandada, ela é em função do preço.
Esse é um outro modelo econômico, o modelo de Hicks, que ele reduz a realidade com essa expressão matemática aí. A função de demanda é a quantidade de demanda está em função exclusivamente do preço do próprio bem. Assim que ele expressou como é que os consumidores se comportam com relação aos bens produzidos. Ele estipulou que a coisa que mais influencia o consumo é o preço do próprio bem. Então, a função é dada dessa forma. A quantidade consumida é uma função do preço. A quantidade demandada depende do preço do próprio bem numa relação inversa. À medida que o preço do próprio bem sobe, diminui-se o consumo. Ceteris paribus. Essa expressão ceteris paribus é uma expressão econômica que se usa, que diz, que significa mais ou menos o seguinte: isso acontece, essa função acontece, ceteris paribus. Todas as outras variáveis que poderiam influenciar o preço, elas vão ser consideradas constantes. Então, quando eu falo ceteris paribus, é que isso acontece e o resto todo está constante. Então, quando a gente analisa assim, ó, à medida que o preço aumenta, a quantidade diminui. À medida que o preço diminui, a quantidade aumenta. É uma relação inversa. A gente vai ver o gráfico ali embaixo rapidinho. O ponto de corte no eixo dos preços é igual a 4, é o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar pelo bem. Por esse preço não se consome nenhuma unidade desse bem, preço máximo de reserva ou proibitivo. Na demanda existe preço máximo. Então vamos olhar o gráfico para ficar mais fácil a gente entender. Ó. A gente tem um gráfico de demanda e aí vamos colocar um exemplo numérico aqui, ó. A quantidade em função do preço com essa lei de formação aqui. 8 menos 2 vezes o preço. Então, se eu expressar essa função aqui no gráfico, preço e quantidade, aqui eu registro os preços, aqui eu registro as quantidades. Se o preço for 0, eu vou consumir tudo. Se o preço vai aumentando, eu vou reduzindo o consumo. Quando o preço for 2, por exemplo, a quantidade consumida vai ser 4. Eu posso substituir 2 aqui no lugar de P, ó. Quando o preço for 2, ele assume o valor 2. Então, 2 vezes 2, 4. 8 menos 4, 4. Então, a quantidade demandada nesse bem que a gente está analisando, com essa lei de formação aqui, se o preço for 2, a quantidade consumida é 4. Se o preço for 0, a quantidade consumida vai ser 8. Se o preço for 1, a quantidade consumida vai ser 6. Se o preço for 3, a quantidade consumida será 2. Se o preço for 4, a quantidade consumida é 0. O que isso significa? Que o preço 4 é o maior preço que os consumidores estão dispostos a pagar por esse bem. Então, quando for 4, é o preço proibitivo. Ninguém mais está disposto a consumir desse bem. Até 3,99 tem gente disposta a consumir quantidades desse bem, frações desse bem. No valor 4, que é o preço máximo, o consumo vai ser 0. Então, à medida que o preço cai, o consumo vai aumentando.
de 4 para 2, eu tenho um aumento no consumo de 4. De 2 para 0, eu vou ter um aumento de 8, né? De mais 4. Se o preço for 0, os consumidores estão dispostos a consumir 8. Nessa representação da realidade desse mercado de um bem qualquer que a gente está analisando. Certo? Então, o preço máximo é 4. Abaixo desse preço, existem consumidores dispostos a consumir desse bem. Acima de 4, não existe mais consumo para esse bem nesse mercado que a gente está analisando. Beleza? Então, essa que a gente viu agora foi o modelo de Hicks. Modelo econômico de Hicks, a demanda hicksiana, que tem a função, como a gente citou aí, a quantidade consumida é função do preço do próprio bem. Beleza? Então reveja essa aula aí com muita cautela, que isso é uma base para você entender como é que funciona o consumo dos bens, de acordo com Hicks. Tranquilo? Até a próxima, então.